Olá, bom dia! Mais uma vez estou aqui para lhe apresentar um novo vídeo, onde desta vez o tema é dentro da área do coaching espiritual e o título é Como reconhecer a voz do ego. Eu sei que muitos de vós já ouviram falar neste termo, que muitos de nós já leu muita coisa, já viu muitos vídeos, muita coisa dentro dessa área. E por isso mesmo eu também não estou à espera de dizer aqui nada de novo, mas queria também deixar aqui só uma partilha de uma síntese, não é? Pelo menos da minha experiência, daquilo que eu vivencio, tanto na minha experiência pessoal como também com os meus clientes. E acho que é sempre bom relembrar, nunca é demais relembrar como é que nós podemos reconhecer o ego, como é que nós podemos, digamos assim, descartá-lo, não é? Alinharmos com a nossa voz da nossa alma e do nosso coração. Então, eu delineei aqui algumas linhas, algumas questões, algumas dicas para vos ajudar a identificar o ego. Então, eu diria, antes de mais, que nós temos que perceber que a vida está constantemente à procura do equilíbrio em tudo. Portanto, não há bom nem mau, não há certo ou errado, não há esquerda nem direita. Isto é, nenhum deles é melhor que o outro. Não há o yin não é melhor que o yang não é melhor que o yin, não há mulheres melhores que os homens, não há os mulheres melhores que as mulheres. Portanto, não existe nada na vida que seja melhor que outra coisa. Todas as coisas têm um papel e uma função na vida. Tudo existe por alguma razão. Ok? Simplesmente há o quê? Diferenças. Diferenças de consciência, diferenças de frequências energéticas. Ok? É mais por aí. Portanto, antes de mais, o passo, diria, principal para nós podermos reconhecer o ego é nós não julgarmos, seja o que for. Ok? Podemos sim fazer uma crítica construtiva a nós próprios e ao outro, mas a crítica baseia-se muito numa observação. Olha, isto não está a funcionar. Isto por aqui não está a dar certo para mim. Ok? Vocês podem ter este tipo de julgamento, porque no fundo não estão a julgar o outro, estão simplesmente a dizer, olha, por aqui não funciona. Não é? Por aqui isto não faz sentido para mim. Isto aqui magoa-me. Isto aqui não tem a ver comigo. Seja do que for. Portanto, isto é uma observação. Ou, por exemplo, fazer uma crítica construtiva no sentido que, olha, como estás a ver, se fizeres desta maneira, não está a ter um bom resultado, nem para ti nem para o outro. Não é? Se calhar, se tu fizeres desta forma, poderás ter melhores resultados. Por exemplo, isto são simplesmente sugestões para vocês perceberem a diferença entre crítica e julgamento. Portanto, crítica construtiva. Vamos a falar de crítica construtiva, que é fundamental, está bem? Fundamental. E, portanto, o primeiro passo para nós reconhecermos o ego é, antes de mais, sabermos que a vida procura constantemente o equilíbrio entre extremos. Portanto, o caminho do meio, como qualquer mestre nos está sempre a relembrar. Procurem o caminho do meio. Procurem estarem centrados entre o feminino e o masculino, não é? Procurarem a neutralidade das coisas, procurarem o não julgamento, como Jesus Cristo dizia, não é? O amor incondicional é simplesmente a ausência de julgamento. E com isso não significa que não haja espírito de crítica construtiva. Depois é também nós tomarmos consciência que há frequências energéticas que estabelecem uma maior vibração ou menor vibração, o que significa que vai estabelecer uma maior força energética, magnetismo, okay? Expansão, carisma, confiança e outro tipo de frequências e vibrações vão estabelecer uma menor força, magnetismo, carisma e confiança. E essas frequências, digamos assim, as frequências mais baixas que estão intimamente ligadas para as expressões do ego são as frequências da culpa, da vergonha, do medo, da raiva, okay? Do ódio, da agressividade, da ira. Portanto, todo esse tipo de frequências, todo esse tipo de emoções são expressões do ego.
E estas vibrações podem se expressar tanto em pessoas demasiado proativas, não é? Portanto, pessoas demasiado agressivas para fora, digamos assim, como pode ser também expresso por pessoas demasiado subvalorizadas. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que nenhum extremo é positivo, nem pessoas muito excessivamente confiantes, portanto, as chamadas arrogantes, não é? As pessoas que acham que sabem tudo e são as donas do mundo e que têm certezas a mais, como também não é, isto é, também não as pessoas que são subvalorizadas, as pessoas que têm sempre medo de tudo, que são excessivamente tímidas, que têm vergonha de tudo, que não se conseguem impor, também são pessoas muito presas no ego. Okay? No ego, no sentido de falta de confiança, com muito excesso de medo, de culpa, de vergonha, não é? Ou então, no outro extremo, o excesso de arrogância, o excesso de confiança, que é uma arrogância, o excesso de raiva, o excesso de entusiasmo, portanto, pode dar a tendência para o megalómano, está bem? Portanto, tudo o que seja excesso cheira mal, como se costuma dizer, não é? Portanto, aqui são os extremos do ego. Portanto, o certo, diria eu, é o caminho do meio. É sermos autênticos, respeitarmos a nossa natureza como sermos autênticos. Não temos que ser bonzinhos, nem temos que ser mauzinhos, está bem? Isso são simplesmente expressões que nos venderam nos filmes, não é? Nas histórias de há muito. Portanto, não temos de ser bonzinhos nem mauzinhos, nós temos de ser autênticos. E sermos autênticos significa respeitar a nossa natureza, incluindo o nosso potencial e as nossas fragilidades, a nossa sombra, está bem? As nossas limitações. Isso é realmente sermos autênticos e verdadeiramente espirituais. Depois também tentarmos evitar ao máximo sermos preconceituosos, não é? E tentarmos evitar ao máximo pormos rótulos em tudo, seja em nós próprios ou seja nos outros. Começa sempre em nós, não é? Se nós temos tendência de sermos preconceituosos relativamente aos outros, também somos relativamente a nós. Começa sempre em nós. Depois também outra questão que nós podemos ver, se estamos ligados ao ego, é se estamos a ver demasiado no passado ou se estamos a ver demasiado no futuro. E como é que eu vejo isto? Se eu estou demasiada angustiada ou triste ou com muita vergonha ou com muito medo, normalmente estamos agarrados ao passado. Se eu estou demasiada estressada, ansiosa, inquieta, estou a viver no futuro. Então aqui passa muito por nós tentarmos cada vez mais, e mais uma vez, vivemos no centro, vivemos no presente, no aqui e agora. Isso é realmente o caminho da alma. Está bem? Depois, também não assumirmos excessivas responsabilidades, nem a menos responsabilidades. Isto é, temos que assumir a responsabilidade da nossa própria vida, da nossa própria realidade, das nossas próprias decisões e escolhas, está bem? Mas, mais uma vez, mantendo o caminho do meio. Não as assumirem demasiado, porque então aí é baseada numa culpa, numa vergonha, no medo, ou também não deixar de assumir as devidas responsabilidades, que então aí é fuga, ok? É fuga da realidade, é ficarmos na vibração do Peter Pan, na infantilidade, está bem? Então aqui ficam algumas sugestões para nós cada vez mais vivemos centrados, vivemos pela voz da alma, do coração, o que nem sempre é fácil. Portanto, ponto número 1 é cada vez menos julgarmos a nós e aos outros, cada vez menos pormos rótulos em nós e aos outros, não termos medo de fazermos críticas construtivas, que uma coisa não impede a outra, não temos medo de pormos os nossos próprios limites e demonstrá-los aos outros, mas sempre de uma forma assertivamente doce, como eu costumo dizer. E também, cada vez mais, sermos autênticos, integrarmos a nossa sombra com a nossa luz. E isso implica uma grande carga de aceitação, compaixão e compreensão, mais uma vez começando por nós e só depois com os outros. Está bem? Para integrar esses dois lados. Isso também é a voz da alma. Portanto, sem julgamento, sem crítica. E depois procurar cada vez mais sintonizar com as vibrações da alegria, do amor e da paz, as vibrações mais altas, o entusiasmo,
da paixão positiva, cada vez mais termos esse foco, não é? Depois também vivemos cada vez mais no presente, no caminho do meio, e assumimos a nossa total responsabilidade, sem projetarmos no outro as culpas, as responsabilidades daquilo que nós temos e daquilo que não temos. Portanto, assumirmos a total responsabilidade da criação na nossa realidade, como também nas nossas escolhas e decisões. Porque tudo é um resultado disso, não é? E pronto, fica aqui a minha sugestão. Eu espero que tenha sido construtivo para si e para as pessoas que, possivelmente, através de si, possam aproveitar também este vídeo. Portanto, concluo pedindo-lhe para fazer um like aqui no vídeo, para poder partilhar com quem você acha que poderá ser útil este vídeo e não se esquecer de subscrever o meu canal. Tá bem? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença e espero por si no próximo vídeo.